Vibe Mundial FM. Hoje o tema do programa é sobre a Semana da Páscoa e a evolução pessoal. Vamos falar sobre Jesus Cristo e a Semana da Páscoa e o que isso tem a ver com a nossa evolução. E tem, né? E muito. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu costumo dizer que essa Semana da Páscoa, ela é uma semana que representa como que uma parábola viva. Jesus torna-se nessa semana uma parábola viva, ou seja, as passagens da vida dele tornam-se um símbolo, um atrás do outro. É incrível, né? Quando a gente vai estudando, você fica boquiaberto assim, de ver como é encantador esse estudo, esse conhecimento. Você sabe que Jesus percorre essa semana 13 iniciações ocultas que tem a ver com todos nós, né? Para você entender melhor, o que eu quero dizer, antes de entrar no significado do Domingo de Ramos, dos Ramos, eu quero começar explicando isso hoje para vocês. Antes de entrar especificamente no Domingo de Ramos, que já é o princípio dessa semana marcante, né, na história evolutiva de todos nós, eu quero que vocês entendam que Jesus Cristo, né, muito ao contrário do que a religião prega, quando coloca Jesus como um salvador, o que nós observamos como espiritualistas, né, na realidade, é que Jesus nunca fez esse papel, ele nunca se colocou como um salvador, né, muito menos como filho único de Deus. Na verdade, ele se coloca assim, como um ser conectado a Deus, mas ele coloca que todos nós somos, né? Ou seja, quando ele diz, olha, vocês podem realizar coisas iguais ou maiores do que eu, a tua fé te curou, né? Seja luz no mundo como eu sou luz, ou seja, ele mostra a nossa igualdade. O que nos difere dele, claro, existe uma distância de tempo, de evolução. Ele é um irmão mais velho, muito mais velho, né? Um irmão muito mais velho, muito mais evoluído do que nós. Então temos aí muito chão para trilhar para chegarmos no grau consciencial de Jesus Cristo. Mas na essência, na sua natureza, ele é tão Deus quanto você, quanto eu, quanto uma planta, quanto um animal, né? Quem nos deixava muito claro isso, quem procurou resgatar essa verdade, mas tentando quebrar todas as distorções da religião, da Igreja Católica, foi São Francisco, Francisco de Assis. Francisco, quando ele diz, olha, todos somos iguais, né? Ele falou, a planta é nossa irmã, a irmã planta, o irmão sol, a irmã lua. E ele falava dos animais e dos vegetais e de tudo mais. O que ele dizia, ele falava até dos elementais. Você sabe que a filosofia de Francisco, em parte, ela foi escondida, né, pela igreja, porque ele tinha uma visão que era uma visão, ele não via Deus como um ser superior, ele via Deus como tudo que existe. E todos como pertencentes à mesma natureza, né? E ele procurou, por isso que ele chocou a igreja e ele na verdade foi contra, né? Ele bateu de frente Francisco, porque ele tentou resgatar a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Francisco teve, né, um bom tempo depois aí de Jesus, né, quase 1.200, 1.100, 1.200 anos depois de Jesus, Francisco procurou resgatar a essência do cristianismo verdadeiro que havia se perdido, né, totalmente, né? Ou seja, a Idade Média foi um período, a gente sabe, um período trevoso por causa da igreja, né? Um período perigoso, um período de perseguições, um período horroroso nesse sentido, né? Que hoje a igreja não atua aqui nesse país do mesmo jeito, mas tem países que as religiões, não só a católica, mas outras ainda agem de modo muito radical, né? Gerando às vezes conflitos que levam à morte. Então, assim, não tem sentido, né, gente? Uma religião não promover a paz, né? Não tem sentido, né? Mas, enfim, voltando aqui ao que eu estava explicando para vocês, o estudo do ocultismo, o estudo da metafísica, da espiritualidade, em nível mais profundo, nos faz compreender que, na verdade, Jesus ele veio nos ensinar a autossalvação.
Ele deixou para nós, como eu costumo dizer, através do Sermão da Montanha, dos sermões, das parábolas, ele deixou um manual perfeito, né? Que eu ensino profundamente num curso que eu tenho, chamado A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Mas essa semana é uma semana especialíssima, por ser semana da Páscoa, e nós vamos ter, eu até vou me adiantar aqui para dar um toque para vocês, que eu estou aqui inspirado num momento muito especial que teremos no próximo sábado, um workshop que vai ser um workshop justamente sobre o Mestre Jesus Cristo e a Páscoa, e a Semana da Páscoa. Mas mais do que falar sobre Jesus e sobre o lado do ocultismo dessa semana, que é o que eu me proponho a partir do programa de hoje, e especialmente no workshop sábado próximo, dia 3 de abril, né? Eu quero, na verdade, também que todo mundo esteja junto, como nós ficamos no final do ano, tivemos um momento especial no Natal do Entre Vidas, essa semana é a semana da Páscoa do Entre Vidas. Para nós que vivenciamos a espiritualidade o ano inteirinho, dia a dia, essa semana é uma semana de celebração, é uma semana importante, uma semana muito especial. Tá? Já já eu falo mais detalhes, eu conto mais detalhes, espero que todos vocês venham participar desse workshop que vai ser assim marcante, acredito, na tua vida, pelos conhecimentos que eu vou apresentar para você acerca do verdadeiro significado da Semana da Páscoa, na visão profunda do ocultismo, resgatando aquilo que não nos foi dito, não nos é dito pelas religiões. Então vamos lá. Dito isso, vamos falar um pouquinho do Domingo de Ramos, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, na religião, é comum se falar do Domingo de Ramos como um dia festivo, né? Um dia bonito, um dia festivo e tal. Até que o Domingo de Ramos ele tem uma visão, uma energia melhor, mesmo dentro das religiões, porque é um dia que é visto como um dia de celebração da chegada de Jesus Cristo, né? Mas a única coisa ok é isso, porque na verdade a partir daí Jesus é colocado pela religião, como eu disse, como um salvador ou um filho único de Deus. Isso nos distancia da nossa realidade divina. Sabe o que é ruim quando você coloca Jesus como filho único de Deus? Que você desacredita na sua divindade. Você se coloca como um pecador, uma criatura inferior, né, que nasce pecadora segundo a igreja. Então é muito negativa toda a carga que vem junto com esse sistema de crenças, né? É um sistema de crenças. Na verdade, vamos entender Ramos, o Domingo de Ramos, na visão da espiritualidade? Vamos lá? Na visão espiritualista, o ramo de palmeira, ele era usado muito antes de Jesus na Grécia Antiga, por outros povos do passado, milhares de anos até antes de Jesus Cristo. As palmas, os ramos de palmas, de palmeira ou às vezes de algumas outras árvores, eram usados como símbolo, justamente como símbolo de vitória, né? Tanto que você vê que existem o uso de ramos e aquela coroa de louros ou ramos que a gente remete a Olimpíada, né? As Olimpíadas da Grécia Antiga representavam o momento da vitória do esportista. A mesma coisa acontecia com os generais, né? Que voltavam das guerras vitoriosos, né? Então eles eram aclamados com ramos. Então era uma prática desde a antiguidade o uso dos ramos para se celebrar vitória. Então a chegada de Jesus Cristo ali em Jerusalém naquela semana, né, quando ele chega vindo de outra região, ele é aclamado pelo povo com esses ramos. Por quê? Vamos lembrar que a Páscoa já existia, era uma festa judaica, como é até hoje, e não tem nada a ver com Jesus Cristo. A Páscoa é uma festa praticada, celebrada pelos judeus e que representa basicamente a celebração pela libertação do povo judeu em relação à escravidão no Antigo Egito, né? Então, quando os judeus, na verdade, eles saem, eles conseguem se libertar, né,
é o chamado êxodo israelita, o êxodo, né, a saída daquela localidade dos judeus que estavam como escravos dos egípcios, né? Quando os judeus conseguem, e aí conta, é tudo simbólico, mas conta a história que ficaram 40 anos no deserto, né, e tal. Seria impossível ficar 40 anos, a região não era tão grande assim para eles percorrerem, ficarem caminhando ou perdidos. Eles realmente se estabeleceram, né? Mas conta a história que eles ficaram migrando ali por 40 anos e tal. Isso tudo é símbolo. O número 4 ele está presente sempre como a quaresma que a gente está terminando essa semana, né, que vem do número 4, né, como o termo quarentena, que a gente ouve tanto por causa da pandemia. Então, né, assim como Jesus também ficou 40 dias no deserto após o batismo no Rio Jordão, se preparando para o início da sua missão pública, né? Então essa coisa dos 40, o número 4, o número 40, ele representa um momento de estabelecer aquilo que você trouxe na alma, estabelecer na matéria. É um período transitório e ele representa a solidificação de um ideal, de um objetivo, né? É isso que representa fundamentalmente esse ciclo do 4 e do 40, né? Mas enfim, vamos lá, a gente aprofunda isso depois no workshop sábado para eu poder falar de outras coisas agora também. Então assim, turma, na verdade, olha que interessante. Quando você celebra, por exemplo, no esporte, para um esportista, a sua vitória, o que você está celebrando ali? Você está celebrando o fim de uma competição. Acabou a competição, não é? Então acabou a guerra ou acabou uma competição esportiva. Ou seja, o que é celebrado ali simbolicamente, nesse simbolismo espiritualista que eu estou explicando aqui para você, começando a explicar no primeiro programa Entre Vidas da semana, né? Comigo aqui, Marcelo Cotrim. Vou continuar a semana inteira aí. Vamos lembrar que tem programa de terça a sábado aqui na Rádio Vibe Mundial. E fiquem ligados, vocês vão amar a programação dessa semana especial pela Semana da Páscoa, tá bem? Falando muito sobre Jesus Cristo e o lado oculto do nosso Mestre Jesus. Então, na verdade, os ramos, eles simbolizam o fim da competição. Só que para a espiritualidade, o que Jesus Cristo quis transmitir ali, ele vem montado num burro, né? Muita gente fala que isso, o fato dele vir montado num burro, é porque isso era profetizado, né? Dizia-se que o Messias entraria, né, em Jerusalém montado num burro, num pequeno burro, mas na verdade isso é simbólico. O que significa que Jesus, o burro representa o lado ego, é o nosso ego, que literalmente nós precisamos aprender a dominar. Nós precisamos, entre aspas, montar esse ego nosso. Nós precisamos aprender a comandar o nosso aspecto egóico. Então, ele simboliza uma semana que vai culminar na excelência do nosso eu superior, na prevalência, na predominância do eu divino de cada um de nós sobre a nossa realidade ego-humana, sobre a nossa realidade egóica. Então, olha que interessante, na verdade, né, o que as pessoas estão celebrando é o fim de uma competição, sim, mas é uma competição entre o lado humano e o lado divino dentro de cada um de nós. Não é uma competição externa, é uma competição interna. E quem vence essa competição é o teu eu superior, é o teu Deus interno. Então Jesus Cristo, quando ele chega no Domingo de Ramos, aquele momento ele é crucial. Olha, só de falar arrepia, galera, porque vem um amparo muito forte espiritual, né, para a gente que trabalha com profundidade e seriedade, com a energia do Cristo, né, como eu sempre trabalho na minha vida, né, por toda a minha vida. Eu estou procurando transmitir para vocês aqui esse amparo e essa percepção dessas passagens da vida de Jesus. Na verdade, esse momento especialíssimo, né, dos ramos, eles representam Jesus mostrando, olha, todos vocês
é como se ele dissesse, eu estou traduzindo nas minhas palavras, tá? Mas é como se ele dissesse assim, olha, todos vocês podem fazer o que eu fiz, todos vocês têm capacidade de alcançarem o domínio sobre, entre aspas, esse burrito aí, esse burro que é o lado humano, né? E o teu lado espiritual divino, ele pode prevalecer. E aí é o fim da competição interna, que é baseada nas ilusões. A competição interna é baseada nas ilusões. Então, a partir do momento que a gente elimina essa competição interna e assume, né, a vitória do eu divino, né, nós assumimos que esse caminho é o caminho que a gente quer seguir, um caminho de cristificação pessoal. Então, não é uma prevalência, uma predominância de um Deus externo sobre o pecado. Não é isso, gente. Para de vício religioso. É uma prevalência do lado Deus que você tem dentro de você, em relação ao lado humano, que é repleto de ilusões. Vibe